Olá, boa noite, simbora turma, ou bom dia, boa tarde, a depender dos horários que vocês possam assistir. Hoje, dia 23 de agosto, Minuto Geográfico, edição de número 103. Vamos entrando, convidando os amigos e vamos fazer um panorama da geopolítica para agora, para essa semana. Quero adiantar para vocês que hoje o programa do Minuto Geográfico ele não é para tratar apenas somente sobre o Afeganistão. Tem algumas questões ainda sobre o Afeganistão para a gente abordar. Essa novela, eu acredito que ela não está nem perto de acabar, nem perto do fim. A situação assim do país é problemática. Quero conversar com vocês sobre ontem a fala de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, a resposta do Talibã à ideia de Biden. Amanhã tem a cúpula do G7. Inclusive eu selecionei aqui, tá, gente, as perguntas que eu recebi de vocês. Muitas perguntas interessantes. Eu não tenho como responder todas as perguntas, não tem como a gente bater absolutamente tudo. Chegam muitas perguntas, mas assim, eu selecionei o que eu considerei assim mais interessante e principalmente perguntas que se repetiram. Significa dizer que algumas pessoas têm a mesma dúvida, a mesma ideia e a gente vai. Bora lá. Oi Marina, olá, tudo certo? Juliane, tudo firme? Vamos embora. Coisa boa, um monte de gente entrando, maravilha. Mais de 800 pessoas já conectadas. Convidem os amigos. Quem assistir depois esse vídeo, compartilha aí o link para que as pessoas possam ter acesso aí às melhores informações, tá bom? Então, gente, começando aqui, hoje é segunda-feira, tá? Então, segunda-feira normalmente as pessoas têm um dia mais corrido, outras pessoas têm um dia mais sonolento, mais cansativo. Minha segunda-feira geralmente ela é maravilhosa. Todo dia é um dia cansativo, mas o cansaço ele vem por um bom motivo, por uma boa causa. Trabalho, empenho absolutamente, mas eu tento sempre acordar na segunda-feira com o dia ou com a semana programada. E aí era isso que eu queria dizer para vocês antes de tudo. Por favor, tentem separar todos os dias um horário de vocês. Não precisa ser comigo, tá? Pode ser com outra pessoa, mas para ler um jornal, para se informar, porque é como eu digo a vocês, a gente passa muito tempo com o celular na mão, mas o que é que a gente consome no dia a dia? E eu disse a vocês aqui anteriormente que a geopolítica não deixa de ser uma nova habilidade, uma habilidade significativa que você pode desenvolver. A geopolítica não é algo novo, mas para você pode ser uma nova habilidade. E então separem. Eu devo passar aqui no máximo 15 minutos nessa live. Não vou me prolongar. Aquela da semana passada durou muito mais porque a gente estava lá no meio de um furacão que era a questão do Afeganistão. Então, pessoal, a primeira situação, bora para cima, tá? Primeira situação, eu vou travar um pouquinho um comentário aqui, certo? Para a gente se concentrar. Tá fechado? Pode ser? Spotify. Vocês acham uma boa Spotify? Tá bom. A gente organiza para colocar os áudios por lá. Eu descobri, pessoal, desculpa aí, eu tô me prolongando um pouquinho, mas eu descobri um aplicativo muito, mas muito bom, que eu consigo extrair o áudio sem muita dificuldade. Aí a gente pode realmente organizar. Agora eu vou travar os comentários, porque eu quero todo mundo concentrado, eu quero todo mundo aprendendo. Deixa eu pedir uma coisa a vocês. Mandem para os amigos agora a live, avisem que estamos no ar, para que realmente a gente possa avançar. Então, ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já eu abro, tá bom, gente, aqui para os comentários. O presidente americano Joe Biden, ele deu uma declaração dentro da Casa Branca, na qual ele disse o seguinte, que não tinha certeza, não tinha como cravar com absoluta certeza que até o dia 31 de agosto ele poderia acabar com um processo de evacuação, poderia tirar os americanos ou os interessados de lá. Nas últimas 24 horas agora, no domingo, os americanos conseguiram evacuar 10 mil pessoas.
eu achei um número assim muito bom. Eu achei um número, eu digo para vocês, significativo. Se eu pegar de 14 de agosto para cá, eu estava vendo aqui os dados, foi até uma pergunta de Cecília, um grande abraço para Cecília, certo? Os americanos conseguiram transportar 37 mil pessoas. E vocês que acompanham o Flight Radar, quase que diariamente, o Flight Radar já está aberto aqui, eu já estou olhando para o Flight Radar, vocês vão perceber que aviões comerciais estão ainda evitando sobrevoar o Afeganistão, por enquanto, porque querem saber qual é do Talibã. Mas os aviões da Força Aérea dos Estados Unidos e dos seus aliados estão indo e voltando. Ontem, Biden também disse o seguinte, que ele vai requerer, ele vai exigir que empresas de aviação comercial, United, American Airlines e companhia, cedam alguns aviões para que possam ajudar também nesse resgate e nessa evacuação. A American Airlines se pronunciou, dizendo que não tinha problema algum. Não é a primeira vez, tá, gente? Eu lembro, pelo menos na história recente, os americanos usando a aviação comercial em 2 evacuações. 1991, a Primeira Guerra do Golfo, no ano de 1991, e também nessa última Guerra do Golfo, no ano de 2003, quando Bush filho invadiu o Iraque e Saddam Hussein, o então presidente, coisa boa, quase 1.500 pessoas. Caramba, tem muita gente querendo aprender, hein? Que maravilha, meu velho! Então, Saddam Hussein, o presidente ou o ditador, como vocês preferirem, vou me empolgar a falar um pouquinho mais hoje, tá? Ele foi derrubado. O Talibã, hoje pela manhã, no horário de Brasília, soltou uma resposta através do seu porta-voz. O grupo está bem organizado do ponto de vista de comunicação. Centralizaram bem na imagem do porta-voz. E olha o que o Talibã disse. É o seguinte, é uma linha vermelha. É uma linha vermelha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que em 31 de agosto retiraria todas as suas forças militares. Então, se ele estender esse prazo, nós vamos encarar que ele quer continuar com a ocupação. Aí o que foi que ele disse? Isso vai criar desconfiança entre nós. Se eles pretendem continuar a ocupação, isso vai provocar uma reação. Pessoal, para ser muito sincero com vocês, eu fiz contato hoje com os nossos colegas que estão no Afeganistão, inclusive 2 que tinham deletado as redes sociais, voltaram, mas não estão colocando absolutamente nada, porque disseram que realmente o Talibã vem visitando algumas casas. Mas vejam, o lado de fora do aeroporto tem aí mais de 40 mil pessoas. E eu fiz uma análise hoje que eu não sei se vocês vão concordar. Pensem comigo na análise que eu fiz. Os americanos e o Talibã estão agora, nesse exato momento, trabalhando juntos. Por quê? Quem é que está fazendo a segurança dentro do aeroporto e no perímetro assim, bem na entrada? Estados Unidos. Mas quem foi que criou checkpoints para determinar quem passa para o lado do aeroporto ou quem não passa? O Talibã. Se o Talibã acaba com o checkpoint, se o Talibã abandona aquela região do aeroporto, vocês concordam comigo que muita gente vai aproveitar para entrar? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se vocês concordam comigo. Vem cá. Vocês acham que todos os afegãos que estão indo para o aeroporto estão fugindo do Talibã? Não, gente. Muita gente está aproveitando para fugir da pobreza. O Afeganistão fica entre os 15 países mais pobres do mundo. Então pense comigo. Se o Talibã agora abandona aquela área do aeroporto e diz assim, ó, quem quiser ir para o aeroporto, ó, pode ir. Para os americanos, isso seria um caos. Isso seria uma verdadeira o quê? Tragédia. Imaginem vocês, 40 mil, 100 mil pessoas invadindo, a multidão invadindo o aeroporto, não iam conseguir descer com aviões. Os americanos teriam que abrir fogo e ia ser um caos. Então, hoje, inclusive um senador americano hoje, ligado a Biden, ele disse, estamos em contato direto com o Talibã. Estamos em contato direto com o Talibã, ou seja, há meio que um acordo. O Talibã garante que aquela multidão como um todo não invada o aeroporto, enquanto os americanos evacuam. Isso faz um sentido, tá? Faz um certo sentido que eu tenho que realmente dizer para vocês. Outra dúvida, Pedro, atenção,
Pedro, agora, claro, deixando uma coisa aqui óbvia, muitas pessoas estão sendo agredidas, o Talibã vai indo de casa em casa, o Talibã aproveita que algumas pessoas que estão entrando no aeroporto são ligadas aos Estados Unidos, então há relatos de espancamento, mais de 20 mortos, tiroteios. Isso aí, gente, por favor, já falei nas lives anteriores, vocês estão cientes, Talibã não é bonzinho, ele está sendo pragmático, diplomático até um certo limite, ok? Pessoal, eu vou agora só travar rapidinho para fazer outra pergunta aqui que chegou de Pedro. Pedro disse o seguinte, João, quem conseguir sair do Afeganistão nesses aviões, quase 2.000 pessoas, meu Deus do céu, geopolítica e educação é algo importante, estão vendo? Isso é arretado demais. Vem a pergunta assim, João, todo mundo agora que está saindo do Afeganistão vai ter um aceite automático no país de... Veja só, no país que ele está indo, não. Vejam bem, os americanos hoje pegam os afegãos e estão levando para Doha, no Catar, para os Emirados Árabes, para bases militares. Vão fazer uma checagem. E a partir dessa checagem é que vão liberar ou não para que eles possam prosseguir viagem. Dificilmente, no meio desse caos, tá um caos arretado, os americanos vão devolver algum afegão, a não ser que o cara seja um terrorista infiltrado. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o aceite não é automático. Peguei um avião, eu saí do Afeganistão e agora eu vou morar nos Estados Unidos. Não. Vai ter um período de quarentena, vão fazer uma análise de documento, até porque, gente, eles querem evitar... Lembram de 2015? 2015, a Europa recebeu uma leva de centenas de milhares ou mais, bem mais, de imigrantes, fugindo da Síria, fugindo do Líbano, fugindo da Líbia do norte da África. No caso do Afeganistão, eu não acredito numa leva tão grande. Primeiro, eram vários países naquela época, agora é o Afeganistão. Segundo ponto, eram vários países banhados pelo Mediterrâneo. Já o Afeganistão não é banhado pelo Mediterrâneo. Então, sair do Afeganistão e chegar na Itália é diferente de sair da Líbia, sair da Síria e chegar na Itália, porque ali é o Mediterrâneo e o Afeganistão fica na Ásia Central. Mas querem evitar essa questão. Outra coisa, amanhã, terça-feira, vai ter a reunião do G7. E muita gente perguntou assim, João, o que é o G7? Pessoal, o G7 é um grupo que surgiu por uma ideia da França. A França, ela tinha algumas ideias ligadas à diplomacia e à economia que marcaram época. O G7, hoje, já não é assim, a gente já não diz que representa as 7 maiores economias do mundo. Não, porque no G7 você não tem, por exemplo, a China. Então, os países emergentes não estão. A China não faz parte do G7, a Índia não faz parte do G7, a Rússia, ela foi convidada para o G7 na década de 90, mas agora, recentemente, foi expulsa. Pô, João, expulsaram a Rússia do G7. Pois é, a Rússia foi expulsa em 2014, por quê? Porque ela anexou a região da Crimeia. A região da Crimeia, ela apoiou a independência da Crimeia, anexou a Crimeia para si, tomando a Crimeia da Ucrânia. Lembram? A Ucrânia, com aquele desejo de entrar para a União Europeia. A Rússia foi lá e começou a incentivar movimentos o quê? Separatistas. Hoje o G7, coloquem aí, ele é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. E a União Europeia, ela também é representada. Tá? Quem está na expectativa grande para amanhã é o Canadá. O primeiro-ministro do Canadá disse, o Talibã é terrorista e eu já quero aplicar sanções. O Canadá diz que por ele já quer aplicar sanções. França e Reino Unido disseram assim, calma, vamos debater a evacuação, porque França e Reino Unido acreditam que a evacuação possa passar do dia 31. E aí a pergunta é, se a evacuação passar do prazo do dia 31, qual vai ser a reação dos talibãs? Eu acredito que o Talibã agora não quer guerra.
O Talibã está assumindo o governo agora. O Talibã, ele quer criar uma narrativa, sim, de que os americanos foram expulsos, que eles bateram em retirada com pressa, mas quer o discurso da vitória, mas o Talibã, ele não aguentaria por hora uma guerra. Ah, mas herdou as armas americanas. Sim, quantas armas os americanos têm? Aquilo ali, para os americanos, não é tanta coisa não, tá certo? Outra pergunta aqui. João, sim, aí o G7 a gente diz que é um grupo meio que defasado. Hoje se fala muito no G20. G20, que seria o grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Aí você tem os emergentes, você tem Brasil, você tem Índia, você tem China e companhia. Só para dar um dado, vocês que gostam de dados, não sei se tem algum economista por aqui, mas diz assim, ó, o FMI projeta que em 2022 o PIB do G7 será de 28% da economia internacional. Os outros 12 países aproximadamente, né, do G20, se juntasse daria o G20, iriam ter 46% do PIB. Então, ele leva em consideração aqui o PIB da paridade de poder de compra e outras coisas também. Faz uma mistureba, mas o que ele quer dizer é que a participação do G7 na economia internacional, ela não vem acompanhando o crescimento dos países emergentes. Se eu juntar aqui Xindia, que seria a China com a Índia, você tem aí uma boa quantidade, um bom percentual do PIB mundial. Outra pergunta que chegou de Maria Clara, nome da minha filha, um grande abraço, Maria, gostei muito. Maria disse, professor, é verdade que estão construindo muros, geopanoramas, um grande abraço, você também mandou essa pergunta. É verdade, e meu amigo PC também, né, do Geografia Completa, os três mandaram a mesma pergunta, eu selecionei aqui. É verdade que a Grécia constrói um muro? Pessoal, é o seguinte, a Grécia vem concluindo agora um muro de 40 quilômetros de extensão e com sistema de câmeras e de vigilância. É na fronteira entre a Grécia e a Turquia. A Grécia diz que isso é para evitar uma crise, que as pessoas entrem na Grécia com força. Eu queria lembrar a vocês que a Grécia, é verdade, é uma porta de entrada para a União Europeia. Mas a maioria não quer ficar na Grécia. Bote aí que de 1 milhão entrando pela Grécia, bote que 60, 70, 80 mil ficaram por lá. Eles não querem a Grécia, querem ir para a Alemanha, para a França, até para a Itália, para os países nórdicos. A Grécia é a porta de entrada. Só que aí a Grécia fez esse muro agora, 40 quilômetros. Já havia uma previsão, é uma briga muito grande, Grécia e Turquia. Porque a Grécia acusa a Turquia, Erdogan, falar aqui no português, Erdogan ou Erdogan, enfim. A Grécia diz que o mandatário turco está facilitando que os refugiados entrem na União Europeia. É como se a Turquia dissesse assim, a Turquia tem milhões de refugiados, que vêm da Síria, que vêm de vários países. É como se a Turquia dissesse assim, refugiados, vão para a Grécia, pá, vai lá, vão para a União Europeia, que o problema é deles, entendeu? Então a Grécia vem construindo esse muro, e o que a Grécia disse é o seguinte, olha o que a Grécia disse, nossas barreiras, nossas fronteiras, elas permanecerão invioláveis. Invioláveis. Uma notícia sobre o Brasil, vocês adoram que eu fale sobre o Brasil, não é verdade? A notícia é que o Brasil, ele quer conceder vistos humanitários para os afegãos. O Brasil anunciou, o Brasil avalia conceder vistos humanitários a afegãos. Isso foi dito pelo Itamaraty e confirmado pelo broadcast aí, pelo jornal Estadão. Só para vocês terem ideia, muita gente pergunta, João, o Brasil tem refugiados? Pô, gente, tem. O Brasil tem hoje registrados, segundo o Comitê Nacional para Refugiados, perto de 58 mil. 58 mil refugiados. O maior grupo é da Venezuela. Você tem muitos venezuelanos, a gente estava olhando aqui. Sírios e o pessoal do Congo. Pessoal do Congo, muita gente também de Cuba que solicita. Muita gente do Haiti. Os haitianos são assim um número significativo. Muitos haitianos que fizeram o requerimento, mas ainda não conseguiram o status de refugiados.
são bem aí significativos. Então o Brasil pensa em abrir. Lembrando, o Brasil não tem embaixada no Afeganistão. O Brasil tem embaixada no Paquistão e tem embaixada no Irã. Só que Paquistão e Irã receberam uma leva considerável de afegãos. Então os afegãos que estão no Irã, estão no Paquistão, poderão procurar a embaixada do Brasil. Meus amigos da embaixada brasileira no Irã, grande abraço para Rodrigo, para Márcio e companhia, enfim, pessoal que me recebeu lá. Eles podem procurar a embaixada e solicitar, mas não é garantido. Vladimir Putin, presidente, o mandatário da Rússia, a Rússia que pretende ter boas relações com o Talibã pela questão da mineração e para evitar a propagação do terrorismo lá dentro, Vladimir Putin ele disse o seguinte, eu temo por um colapso. Eu não quero que terroristas entrem nos países vizinhos disfarçados de refugiados. Eu não quero que terroristas entrem disfarçados de refugiados. Então Vladimir Putin também disse isso e disse, eu espero que o Talibã não apoie organizações terroristas. Pessoal, bora mudar um pouco agora a pauta. Deixa eu trazer uma bomba para vocês, um negócio assim arretado do ponto de vista geopolítico. Vocês estão sabendo que a Rússia está terminando agora, terminou praticamente, a construção de um gasoduto gigante para levar gás da Rússia para a Alemanha. A Rússia quer dobrar, atenção, a Rússia quer dobrar o fornecimento de gás para países como a Alemanha. Detalhe que vocês sabem que a Alemanha é a maior economia da Europa. A Alemanha, queiram ou não, é o país líder da União Europeia. Só que aí, esse gasoduto está sendo alvo de muito protesto. Por quê? A Rússia foi muito esperta. A Rússia desenhou o gasoduto para ele ir pelo Mar Báltico. Próxima live eu coloco mapas, eu prometo. Para ele ir pelo Mar Báltico e chegar até a Alemanha. Então esse gasoduto novo, ele não passa nem pela Ucrânia, que está brigada aí com a Rússia, e nem pela Polônia. Quando o gasoduto passa por um país, quando um gasoduto cruza o território de um país, ele tem que pagar algum tipo de compensação, algum tipo de percentual, algum tributo, que seja. Pois é, a Rússia desenhou o gasoduto para quê? Para não ter que pagar a Ucrânia, para não ter que pagar a Polônia. Então o gás vai direto para a Alemanha. Resultado, houve muito protesto por parte da Ucrânia. A Ucrânia disse assim, a Rússia está privando Kiev de ganhar dinheiro com gás. Esse gasoduto, gente, ele está custando aí, em média, 12 bi, eu estava vendo aqui, 12 bilhões de dólares. Inclusive, no ano passado, pressionaram a Alemanha, para a Alemanha desfazer o acordo com a Rússia, mas a Europa precisa do gás da Rússia. Precisa, mas pressionaram porque envenenaram um opositor de Vladimir Putin. Lembram? Navalny? Envenenaram o opositor de Vladimir Putin. Na época acusaram o serviço secreto da Rússia de querer envenená-lo. Terminou que o cara foi hospitalizado em Berlim. Agora, corajoso, voltou para a Rússia e está preso. Está preso, pois é. Então pressionaram muito. Putin na época disse, eu não tenho nada a ver com isso, não mandei envenenar ninguém. Eu sou competente. Se fosse uma ordem minha, ele estaria morto. Então isso não partiu de mim. Isso foi dito por Putin numa televisão, tá bom? Mas houve uma pressão muito grande. Angela Merkel, que está saindo agora, que vai deixando, ela deixando o cargo, ela se prontificou a assinar um acordo, ela costurou um acordo entre a Alemanha, porque se a Rússia usar esse gasoduto como uma arma geopolítica, os acordos comerciais podem cair, podem ser desfeitos. Então, esse gás não pode ser usado como uma arma. Vamos aguardar, vamos ver como é que isso acontece. Ok? Tranquilo? Lembrando que recentemente a Alemanha e Rússia se encontraram, né? Merkel e Vladimir Putin, possivelmente o último encontro público entre eles, mas esse gasoduto ele vai seguir acontecendo. Eu vou colocar na história aqui do Instagram o trajeto, para vocês entenderem que tiraram da Ucrânia. A ideia é a Ucrânia não lucrar com isso aqui, ok? Pessoal, eu tô falando muito, né? Próxima notícia vem da Etiópia. A Etiópia, que inclusive o primeiro-ministro foi Nobel da Paz, Abiy Ahmed Ali. Ele foi o Nobel da Paz. Ele
agora decidiu que o governo vai criar suas próprias redes sociais. Atenção, eles vão criar redes sociais na Etiópia para competir com o Facebook, com o Twitter e com o WhatsApp. Porque, segundo eles, o Facebook, o Twitter e o WhatsApp fazem propaganda contra o governo. Isso me cheira a ditadura. Isso está me cheirando a um golpezinho aí. Essa história do governo criar sua própria rede social, ele disse, não vamos banir o Facebook, nem o Twitter, nem o WhatsApp, mas vamos criar nossas próprias redes sociais, adivinhe, em parceria com a Rússia. Rússia hoje, que é o maior investidor estrangeiro direto da África. Com a Rússia não, desculpa, com a China. A China que hoje tem o maior investimento direto estrangeiro na África. Então, em parceria com a China, vão construir aí novas redes sociais. Só para lembrar a vocês que a Etiópia tem voo direto, São Paulo direto para a Etiópia, não sei nem se os voos foram retomados ainda. A Etiópia tem um movimento separatista na região de Tigray, e esse primeiro-ministro que foi Nobel da Paz foi acusado de quê? De massacrar os separatistas de Tigray e agora de querer criar essas redes sociais ligadas ao governo. Ele tem sido muito, mas muito criticado, mas conseguiu ser reconduzido ao cargo, ok? Outra notícia, só para simbolizar, a China agora está comemorando os 70 anos de anexação do Tibete. O Tibete é uma área montanhosa, é a origem do Dalai Lama, e o Tibete foi anexado no contexto do governo de Mao Tse-tung pela China. O engraçado foi o discurso da China agora, dizendo o Tibete era uma teocracia, uma ditadura, agora o Tibete é uma democracia, o Tibete é aberto, o PIB cresceu, enaltecendo que o Tibete avançou. O Dalai Lama, que é o líder espiritual da região, vive no exílio há muitos anos, há décadas, ganhou também o Nobel da Paz, mas não tem perspectivas de volta. Eu quero dizer para vocês, a chance da China abrir mão do Tibete é zero. A chance da China abrir a mão do Tibete é simplesmente, gente, negativa. Porque se a China abrir mão do Tibete, vai ter que abrir mão de Hong Kong, vai abrir mão da região de Xinjiang, vai ser uma demonstração de quê? De fraqueza, e é tudo o que o senhor Xi, o presidente da China, não quer. O último grande protesto lá no Tibete foi nas Olimpíadas de Pequim, aproveitar as Olimpíadas de Pequim para protestar, pedir a liberdade do Tibete, mas não há qualquer perspectiva. Só um detalhe, a China enalteceu que a expectativa de vida do Tibete em 51 era de 35 anos, agora vai em 70, e que o PIB era de 130 milhões e agora foi para 190 bilhões de yuans, a moeda local. Então a China aproveitou para fazer uma propaganda muito forte do seu sistema. É isso, gente. Eu acho que as novidades, polêmica, eu quero saber a opinião de vocês. Não se ofendam. Vem cá. São Paulo declarou o passe da vacina. São Paulo disse que só pode entrar em shopping, restaurante, quem for vacinado. E agora voltou atrás, dizendo que é opcional. O que é que vocês acham? Que tem que ter esse passe da vacina? Vocês acham que isso não é bom? Eu acredito que isso vai ser obrigatório. Todos os estados do Brasil, uma hora ou outra, vão colocar como obrigatório, como aconteceu na França também, como aconteceu em outros países. Acredito fortemente, tá? Que isso vai acontecer. Aqui em Recife liberaram alguns shows, alguns eventos, com restrição em relação à vacina também. Na França está tendo muito protesto. Eu estava vendo aqui, a Folha acompanha bem direitinho. Ó. China não relata nenhum novo caso no local de Covid desde julho, então os portos estão reabertos. Isso é muito bom para a questão do frete, para a questão do preço, commodity e tudo. E a França está tendo protesto. As pessoas não querem o passe sanitário, algumas pessoas. Eu acredito que essa questão do passe sanitário vai ser tendência. Ah, e novidade, viu? Espanha acaba de reabrir para os brasileiros, viu, gente? Espanha acaba de reabrir para os brasileiros. A tendência é Portugal, em uma semana ou duas, também propor a reabertura para os brasileiros, em uma ou duas semanas. Ok, meus amigos? Gostaram? Essa é a postagem de número 100. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? A gente faz ao vivo, faz gravado, faz um meio termo. Qual a opinião de vocês? Estão gostando? Foi hoje? Foi legal? Bora fazer o seguinte? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pera aí.
O Afeganistão pode afetar a economia do Brasil? Não. O que pode afetar a economia do Brasil é ruído em Brasília, gente. É questão fiscal, isso tudo. Tá? Mercado está muito ressabiado. Mercado anda com o pé atrás, muito ruído entre os poderes. A visão do Brasil lá fora não está das melhores, tá? Não está das melhores. A visão. Eu digo isso porque, assim, eu leio quase 20 jornais por dia de todas as questões ideológicas, todos os países possam imaginar. Então, esse ruído todo vem repercutindo aqui, sem querer buscar quem é culpado, A, B ou C. Taiwan está preocupado? Acho que não. Taiwan não tem preocupação, não vejo não. É isso. As perguntas, basicamente, todas eu respondi. Basicamente, todas eu respondi. É isso aí. Gostaram? E aí, vou deixar gravado, beleza? Essa postagem número 1000, viu, turma? Lucas, apaga a postagem que eu fiz, Lucas, do aviso da live, porque essa vai ser a de número 1000. 1000 postagens aqui, ok? Fico muito feliz. Agradeço pelo carinho. Ei, quem já fez a inscrição para Imersão Geopolítica? Segunda-feira que vem. Imersão Geopolítica, terrorismo, Rússia, KGB, União Soviética, tema surpresa, que eu acabei de falar que quem venceu foi terrorismo, e por aí vai. Cliquem no link que está na bio. Entrem nos grupos. Entrem nos grupos VIPs, porque lá vamos soltar os materiais e os links para as aulas. O link está aqui na bio, ok? E quem puder, se achou que essa live de hoje foi útil, se achou que agregou em alguma coisa, aperta no avião, compartilha, comenta aqui o que achou, porque esse engajamento orgânico é o que conta. Beleza? Valeu. Beijo grande, paz de Cristo a todos. E simbora, se inscrevam lá. Valeu, fui!